Eu achava muito que eu tinha perdido a minha inteligência, assim, sabe? Tipo, eu ia muito bem até antes da pandemia, e depois da pandemia eu comecei a ficar mais... parecia mais devagar pra mim mesmo. Mas na verdade eu tava melhor ainda, né? Mas esse nervoso de estar um pouco pior, e de muitas vezes, não vou conseguir, e se eu não passar eu não vou ser ninguém, ou sei lá, se eu não passar eu não vou conseguir ser algo, me deixou muito estressado, assim, sabe? Então, era uma luta diária praticamente. Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast, um podcast de médicos para médicos e futuros médicos e profissionais da área da saúde. E nesse podcast eu tenho o intuito de convidar pessoas que podem ajudar no desenvolvimento, nas decisões de carreira das pessoas que me acompanham aqui. Entrevisto pessoas que já têm bastante experiência na jornada médica, empreendendo, fazendo coisas diferentes dentro da medicina. E também pessoas que estão no começo da sua jornada, que acabaram de entrar na faculdade, especialmente aqui na USP, que foi onde eu me formei. Então o quadro de hoje, inclusive, vai ser convidando um dos alunos que acabou de entrar na faculdade aqui de medicina, entrou esse ano na faculdade de medicina da USP. E esse é um quadro que eu gosto bastante porque acaba sendo bem nostálgico também, poder contar um pouco disso, lembrar como é que eram essas experiências no começo da faculdade. E para quem está no começo da trajetória ainda, não entrou na faculdade ou está nos primeiros anos de medicina, tenho certeza que vocês vão conseguir extrair bastante valor dessas conversas. Antes de começar aqui, eu queria agradecer primeiramente nossos patrocinadores, a Manoli, que ofereceu o estúdio aqui para a gente poder gravar, e a Unicred, que é uma das principais parceiras nossas aqui do HackMed. E para quem não me conhece, meu nome é Cauê Gasparotto, eu sou médico formado aqui pela USP e atualmente me especializando na área de educação médica e tenho uma empresa chamada HackMed que tem por objetivo fomentar a inovação no setor de saúde. E o convidado da vez é o Leonardo Dexheimer, ele é primeiro-anista aqui na Faculdade de Medicina da USP e vai contar um pouquinho da trajetória dele antes da faculdade e aí no primeiro ano, como é que tem sido essa experiência. Então, Léo, obrigado por aceitar o convite. Queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho de você, quem que você é, de onde você veio, e aí a gente começa nosso papo aqui. Beleza. Muito obrigado, então, pela oportunidade aí. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, né? Venho de uma cidade chamada Lajeado, pequenininha, assim, tem 100 mil habitantes, né? E eu venho de um colégio particular, né? Um colégio SEAT, e eu fiz toda a minha história lá, assim. Todos os meus amigos, então toda a família é dessa cidade, e foi assim. Hoje eu tenho 19 anos, entrei na USP pelo Enem, e desde o primeiro ano de ensino médio eu comecei a ter essa ideia da medicina, né? Antes eu queria a veterinária, mas acabei trocando por várias razões e fui então crescendo essa ideia da medicina e hoje consigo estar aqui, né? E você consegue... Porque isso é uma dúvida que aparece muito, apesar das vezes a gente achar que não é. Muita gente tem dúvidas sobre o momento de decisão, né? Pô, como é que eu escolho aqui medicina entre todas as possibilidades? Será que eu preciso ter já não sei, algum propósito obrigatoriamente para começar a querer fazer medicina? Eu preciso ter alguma capacitação prévia? Como que você fez essa decisão pela medicina, né? Em detrimento da veterinária nesse caso? O que te levou a escolher esse caminho? Várias coisas assim, né? A veterinária, tu lida com bichos, então medicina lida com seres humanos, é parecido assim, né? E também eu gostava da parte matemática, de engenharia, de coisas mais complexas, então eu fui meio que mesclando e nesse meio termo eu cheguei na medicina, né? Eu antigamente não vejo assim nenhuma necessidade do pessoal ter assim uma vocação, sabe? Pode decidir depois, às vezes, mesmo que depois saiu do terceiro ano, tem muitas pessoas que optam muito, terminam um curso, vêm fazer medicina, tem vários colegas que fazem isso, né? Então, eu não vejo necessidade de ter escolhido desde cedo. É uma construção e tu tem que ir se notando, né? Tem que ver o que tu gosta, o que tu não gosta e ir experimentando principalmente as áreas, né? Conhecer profissionais é muito importante, conhecer a atuação, né, dessa profissão que vai te levar realmente a... Porque, querendo ou não, são 6 anos, né? Então, tu investir 6 anos para depois não querer é algo complicado, né? Então, e você tem médicos na família? Alguém que te ajudou a escolher essa profissão? eu não tenho médicos, a minha irmã vai se formar em medicina daqui a 2 anos, mas eu tenho muitos amigos da família assim, que são médicos, então eu pude ir observando, muitos servindo de exemplo, assim, mas
hoje em dia tá aqui foi muito mais ver fora, sabe? Ver fora da minha cidade, ver fora desse contexto. Tipo, ver a USP é algo pro Rio Grande do Sul ainda muito grande, sabe? Lá no interior, a USP tá muito longe. Então, vendo na internet, assim, podendo conhecer o pessoal, principalmente pelo Instagram, foi muito bom, assim, porque pude vislumbrar uma oportunidade que eu não tinha visto ainda, né? Esse é um ponto legal. Mas antes de entrar nisso, só queria voltar para uma coisa que você falou, que foi seu interesse por exatas. Você chegou a pensar em outra carreira, assim? Engenharia, outras mais nessa área de exatas? Cara, eu gostaria, assim, gosto da engenharia. Sei lá, 90% dos meus amigos fazem engenharia. Então eu sempre tive essa... E nunca gostei muito de humanas, né? Então, que eu acredito que seja a maioria do pessoal que tá aqui. Assim, o pessoal gosta muito de exatas. E com o ensino médio, eu fui melhorando nas exatas, só que não era o que eu queria fazer, né? Tipo, eu gosto da engenharia, gosto, sei lá, arquitetura, gosto de tudo isso. Mas não é o que eu quero fazer. Eu gosto mais de ter isso como um hobby do que como minha profissão. Né? A medicina, pra mim, eu quero mais cuidar das pessoas do que, às vezes, ficar atrás de uma mesa calculando, que né, eu realmente não pretendo. Isso é interessante, porque, inclusive, já conversei aqui sobre esse tema com outros convidados do meu canal e às vezes a gente tem essa visão de que para você ser médico você tem que ter um perfil específico, né? Pô, se você gosta de exatas, em teoria você vai para engenharia, se você gosta mais de biológica, você vai para medicina, mas acho que é um pouco do que você falou, os médicos, cada médico vai ser de um jeito, né? Ou, enfim, qualquer profissão. Eventualmente você pode realmente escolher a medicina e ter um hobby na área de exatas, nada te impede. E, inclusive você pode trazer coisas da área de exatas para a medicina que vão ser um diferencial no seu caso profissional, né? Então, concordo 100% com isso. Eu nunca curti muito biologia, assim, botânica, essas coisas assim, nunca fui muito fã. Sempre gostei da física, da química, mas a medicina foi algo que eu realmente me encontrei, assim, não é algo que me pareceu conciliar muitas coisas que eu não tinha visto nenhuma profissão antes conciliar. Então, pra mim, foi muito conveniente, assim, né? Legal. E você falou um pouquinho da visão da USP, né? Lá no Sul, você já sabia da existência da Universidade de São Paulo, assim, já tinha ouvido falar. Todo mundo sabe, assim, mais ou menos, mas ninguém tem uma noção do que é realmente. Tem pessoas que acham que é até particular, tem, tipo... aparece, assim, putz, a USP é gigante, a USP em primeiro lugar no Brasil e tal, mas ninguém fala dela como algo do dia a dia, assim. O dia a dia é a Faculdade da Santa Casa, né, a fundação, e a URGS, né, que é a Federal lá do Rio Grande do Sul. São as principais que se fala. E... Santa Casa é onde? Santa Casa é em Porto Alegre. Porto Alegre. Isso. E vamos dizer, o auge do estudante do Rio Grande do Sul, por enquanto, assim, né? A gente não... Até por ser longe, às vezes vir para São Paulo, ir para o Paraná, fazer o FPS, essas coisas assim. Então a gente acaba meio que se restringindo muito lá essas faculdades, até algumas particulares lá, e acaba não vendo essa oportunidade. E você, como que você teve essa decisão? Pô, vou fazer USP, quero passar na USP. Você teve essa aí? Sim. Pô, quero USP, assim. Cara, eu sempre levei pra minha vida... meu pai sempre me falou muito assim, tudo que tu for fazer, tu busca ser o melhor. Né? Não importa o que tu faça, sempre dá o teu máximo e busca ser o melhor naquilo que tu consegue. Então, eu sabia que a USP é, hoje em dia, o máximo de um estudante para vestibular. Né? Assim, a medicina da USP é a nota mais alta, né? Então, foi meio que um desafio imposto pra mim mesmo. Assim... e também, putz, a fama da USP, o currículo que ela te dá, então já é algo muito, muito grande. Então foi buscando, assim, sempre aprimorar, sabe? Não ficar pensando só lá dentro do Rio Grande do Sul, não tentando ter limites, sabe? Poucas pessoas conseguiram, mas eu posso também conseguir, sabe? Tipo, muitas pessoas, assim, duvidam, né? Ainda mais sendo no interior do Rio Grande do Sul, o pessoal... é um sonho, beleza, continua no sonho aí, continua no sonho que daí depois a gente vê. E principalmente eu saí do colégio e fiz um ano de cursinho, né? Então era pouco comparado com o pessoal que geralmente passava, né? O pessoal geralmente estuda 2, 3 anos para passar na URGS lá, né? E eu acabei vindo de primeiro ano para cá. Mas muito desacreditado, assim, sabe? Muito tipo, realmente é um sonho que é mais um sonho do que uma realidade. Você já era bom aluno na escola? Já tinha essa crença de que era possível pra você? Eu até a 8ª série... Na 8ª série eu fui suspenso da escola. Eu não era um bom aluno. Sempre tive algumas facilidades em algumas coisas, mas nunca fui um bom aluno. Depois eu me ajeitei ali pro ensino médio, eu comecei a melhorar, começar a me aprimorar e fui melhorando.
Então, muitas Olimpíadas que a gente fazia, muitas coisas assim do estado, eu acabava me destacando, mas nada de demais, nunca fui assim o melhor, mas sempre correndo atrás de buscar, né? Perfeito. E você falou um pouquinho sobre as mídias sociais. Acho que hoje em dia já teve vários casos aqui de pessoas que usaram muito bem a internet, tanto para estudo, quanto justamente para enxergar essas possibilidades que talvez antes da internet não era possível você conhecer, né? Até esse podcast que a gente grava aqui, né, de trazer pessoas, tem um pouco desse propósito, de mostrar para as pessoas o perfil de quem está entrando, as realidades, porque tem muita gente que pode se identificar com o que a gente fala, né? E quando você estava ali prestando, você tinha alguma referência, assim, alguém, amigo próximo, ou alguém que você conheceu, que fez um caminho parecido, você falou, putz, eu acho que vou seguir algo nesse sentido? Na minha cidade não teve, assim, não me lembro de alguém, assim, um exemplo, assim, a ser seguido. Tinha um guri em Porto Alegre que realmente ele teve uma nota muito alta, teve a terceira maior nota do Brasil naquela época, eu acho que foi a terceira maior. E porque se ele consegue, eu também não consigo. Então, foi mais ou menos essa a minha inspiração, assim. E eu acessei muita gente, realmente eu tive muita inspiração pela internet. Então, pessoas fora do estado. E também muitas pessoas que me ajudaram por fora do estado. Muitos professores, principalmente. Assim, lá no Rio Grande do Sul, a gente não... os professores não conhecem a USP, não conhecem a prova, não conhecem o jeito de estudar para a USP. Então, vira praticamente só Enem e acabou, né? Então, vindo pela internet, o professor Geografia do Gabarito Agel, vários professores assim, eu fui conhecendo e podendo aprimorar o que precisava para vir para São Paulo. Ou seja, além da sua rotina de estudos ali da escola, você ainda consumiu alguns outros conteúdos de outros lugares online, de outros professores. Muita videoaula, assim. Legal. Isso antes do cursinho ou durante o cursinho? Antes do cursinho eu já comecei, assim, a partir do segundo ano eu comecei a ter uma... Quando você decidiu medicina? É, assim? Eu decidi medicina, então segundo ano eu tava na pandemia. Tá. Então era aquela várzea, assim, né, tipo, o dia inteiro no computador, não faz nada. Já no terceiro ano eu já coloquei mais sensato, assim, eu preciso passar, né? Então, preciso tomar um rumo. Então eu comecei a fazer mais provas, comecei a fazer muita prova e estudar por fora. Né? Eu vim fazer a FUVEST, vim fazer a Unicamp também, não passei no terceiro ano. Né? É frustrante, mas acontece. E voltei e continuei estudando pelo cursinho, então, com os professores daqui para poder ir um pouco melhor. Perfeito. Aí, então, direto do terceiro, você não foi aprovado em nenhuma faculdade? Particulares, né? Sim, mas não federal, assim, direto nenhuma. Entendi. E aí você falou, vou fazer um ano de cursinho porque eu acho que eu tenho chance de passar numa universidade federal ou pública. Sim. Meu objetivo sempre foi federal, assim, sempre foi a pública. No terceiro ano deu, assim, eu tava muito mal, assim, o meu segundo ano foi muito bom, eu tive uma nota boa pro segundo ano, assim, foi uma nota bem alta, e no terceiro ano eu esperava aprimorar. Mas durante o terceiro ano eu tive, assim, muito mal da cabeça, assim, mesmo, assim, triste, cansado. Emocionalmente. Né? Emocionalmente, e realmente abalou muito, tanto que a minha nota do terceiro ano foi menor do que a do segundo ano, né? Então, mas também foi uma oportunidade de estudar mais e conseguir vir pra cá. Então, foi basicamente isso. Isso aí é um ponto importante, né? Como a gente lida com os resultados que a gente tem. Porque ao mesmo tempo que você pode se desmotivar, né? Uhum. Pô, cara, fui pior aqui, isso te joga pra baixo. Acho que uma coisa que você fez que é bem legal é justamente, fui mal aqui, mas significa, assim, acendeu um sinal vermelho ali. Vou precisar estudar mais se eu quiser entrar numa faculdade de qualidade. Assim. Vamos dizer... O colégio não nos prepara 100% assim, para passar numa universidade pública ainda, assim, sabe? É muito difícil alguém sair direto do terceiro ano passar. Então, pra gente acaba sendo complicado. A gente tem que estudar muito por fora, tem que fazer muita prova por fora e não tem alguém para te orientar, sabe? Não tem alguém para dizer, vai por ali, vai por aqui. Então a gente se perde muito, linguagens, eu tinha muita dificuldade, então eu não tinha ninguém que explicasse, então eu fui muito mal no terceiro ano. Várias dessas coisas assim vão acumulando e a gente precisa de um olhar depois no cursinho para conseguir remediar isso aí. E lá no Rio Grande do Sul o foco é mais Enem, tem outras provas que são fortes lá? É o Enem e o vestibular da URGS, né, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. São basicamente isso. O foco principal é o Enem, né? E a URGS é segundo plano. É basicamente isso. E você falou que prestou FUVEST também? Prestei. Isso no terceiro? Prestei no terceiro e num ano depois do cursinho. Né? Eu prestei para Ribeirão esse ano passado.
Porque a FUVEST você pode prestar junto com o Enem pra cada USP também, não? Tipo, o Enem é uma nota e a FUVEST é outra, né? Então... Mas você pode prestar as duas? Posso prestar as duas, sim. Posso. Entendi. Então... Mas você preferiu prestar de Ribeirão? Pela FUVEST. A de Ribeirão. Porque eu não me sentia capaz de passar aqui em São Paulo. Então eu fui buscando Ribeirão. Mas na primeira fase tinha uma nota muito boa. E na segunda fase, realmente, tipo, eu acho que eu fiz uma prova de segunda fase. Não é suficiente. Então eu acabei ficando, sei lá, sexto excedente, uma coisa assim. Mas... Na de Ribeirão, né? Na de Ribeirão, na FUVEST de Ribeirão. Entendi. E daí pelo Enem eu passei. E pelo Enem você já tinha mais experiência? Tinha. O Enem era o que a gente mais faz lá. O Enem a gente tem bastante prática, então acaba indo melhor. Bem legal. E aí, você consegue dizer mais ou menos como é que era a sua rotina de estudos, assim, no ensino médio, depois no cursinho? O que mudou, assim, quando você não foi aprovado pro ano que você foi? Como é que... Acho que talvez começar falando um pouquinho como é que era antes e depois a gente vê essas diferenças. Beleza. No terceiro ano, tinha aula, né, de manhã, às vezes tinha de tarde. Então eu ia pra aula, mas mais pra uma revisão e fazia muita prova, né, na escola. Mas não tinha um conteúdo muito grande, assim, né? Não tinha, o colégio era assim, no terceiro ano, ali o final do conteúdo e acabou. Então eu fazia muita prova, muitas pessoas me xingavam até, assim, sabe? Tira essa prova da sala, não sei o quê. Não queriam que eu fizesse durante a aula e acabou sendo um momento de conflito, assim. Provas de vestibulares. Provas de vestibulares, exatamente, Entendi. E também essa questão emocional foi muito importante, né? Muito cansado, assim, muito sem perspectiva. Foi o que me levou, assim, a desmotivar um pouco. Muitas vezes não queria fazer, né? E outra coisa importante também foi minha mãe, assim. Minha mãe é nutricionista, Ana Paula. Ela me ajudou muito, assim, em alimentação, sono, sabe? Eu comecei a disciplinar mais o sono, dormir mais cedo, acordar mais cedo também. Começar... Tudo isso realmente voltando para um atleta de vestibular, assim. E daí no terceiro ano realmente foi isso. Foi basicamente essas questões. Depois, quando eu não passei, fui pro cursinho. Eu tinha... Cursinho, só um parênteses, o cursinho era presencial? Presencial. Lá na sua cidade? Na minha cidade, isso aí. E daí, no cursinho da minha cidade, eu tinha aula todas as manhãs e de tarde ficava no cursinho fazendo prova. Fazia basicamente... Não estudava de tarde, fazia só provas. Mas eu fazia, 2 horas de prova e acabou. Daí eu ia pra casa descansar e... Era basicamente isso. E você acha que isso foi porque você já tinha uma base teórica muito bem consolidada? Tinha alguma matéria que você achava que não, que você tinha que estudar um pouco mais a teoria? Como que era isso? Eu tinha muita dificuldade em linguagens, né? Tanto que eu no terceiro ano tirei 28, nesse ano tirei 38, né? Então foi o meu maior salto. De quanto? 38? De 45. Boa. Já. E daí essa foi minha maior... Então eu tinha que treinar muito, sabe? É muito cansativo, muitas vezes o cara se decepciona porque, não é matemática, tá certo, tá errado. Linguagem é interpretação, então às vezes não entra na cabeça, sabe? Então essa foi a minha maior dificuldade. Mas tinha assim, uma base muito consolidada, principalmente em exatas, né? Não suficiente para uma segunda fase de FUVEST, mas suficiente para o Enem e tal. Então isso me ajudou muito, muito, muito. E nesse caso de linguagens, você revisitava o conteúdo mais teórico ou não? Só fazia a prova mesmo? Eu tive um professor muito bom lá no Rio Grande do Sul. Eu considero o melhor, assim, ele é muito bom mesmo. E eu não sei... No cursinho? No cursinho. E foi tipo uma mágica, eu realmente não sei explicar o que ele fez para eu conseguir começar a entender um pouco mais linguagem. Nas aulas dele? Nas aulas dele. Que as aulas eram teóricas? Aulas teóricas. De manhã, entendi. E daí era basicamente isso, assim, abriu meus olhos, assim, para linguagens e consegui um pouco melhor. O que você vê, assim, do maior diferencial para você, assim, ter passado nesse ano de cursinho, assim? Cara, eu acho que muito foi por causa da minha mentalidade, assim, que mudou, sabe? Muito esse mindset vencedor, assim, sabe? Tipo, de realmente querer e buscar algo acima, assim, algo que realmente pudesse me levar mais longe. Não ficar restrito, né? Tem um livro que eu sempre leio à noite que ele diz assim, Dias Melhores se chama. Você é a personagem principal de um livro em que os outros participam como meros figurantes. Então eu sempre me imaginei como a minha história, eu mesmo escrevendo ela, eu sendo responsável. Então, tudo que eu quiser que eu seja, eu vou ter que fazer. Né? Então, eu acho que esse foi a grande coisa. Eu nunca fiquei parado esperando, sabe? Nunca fiquei, hoje eu tô cansado, eu não vou estudar, amanhã eu compenso. Não. Né? Eu sempre, eu quero chegar lá, eu vou chegar, tracei um plano para isso, né? Vou fazer tais questões, vou fazer tantas questões. E essa mentalidade, sabe? De chegar lá no Enem também, já ter feito muita prova, dizer, isso é só mais uma prova.
Então tudo isso já me deixou uma base muito tranquila para poder passar. E essa visão que você traz de, pô, vou escrever essa parte, de ter essa possibilidade, né, de alcançar grandes resultados, isso veio mais no cursinho? Você já estava desenvolvendo isso no ensino médio? Cara, essa sempre foi o meu objetivo de vida, assim, né? Sempre buscar me tornar o melhor naquilo que eu fizesse. Então, desde criança, assim, fui meio criado com essa coisa e me ajudou muito, né? Para poder realmente passar. Porque, vamos dizer, no cursinho, até metade do ano passado, eu tava muito mal ainda emocionalmente, né? Tinha muita dificuldade, daí eu comecei a ir na psicóloga e tal, melhorou muito. Então, até metade do ano, mesmo que eu não quisesse, eu tinha noção, eu preciso fazer. Né? Então, se eu não fizer, não vai ter quem faça por mim. Então, eu fui mesmo vencendo essas barreiras e me aprimorando cada vez mais. E essa parte de saúde mental, talvez, de você estar um pouco desmotivado, sente que tem a ver também com a competitividade ali, talvez a possibilidade da dificuldade do vestibular? O que você acha que te trouxe mais essas questões? Eu acho que o medo de não passar, né, de tipo, nada dá certo no fim, né, tipo, minha vida não vai dar certo, não vou ser alguém que, sei lá, importa pro mundo. Não sei, essas coisas que passam na cabeça de vestibulando, né? Assim, também eu achava muito que eu tinha perdido a minha inteligência, assim, sabe? Tipo, eu ia muito bem até antes da pandemia e depois da pandemia eu comecei a ficar parecia mais devagar pra mim mesmo. Mas na verdade eu tava melhor ainda, né? Mas esse nervoso de estar um pouco pior e de muitas vezes, não vou conseguir, e se eu não passar eu não vou ser ninguém, ou sei lá, se eu não passar eu não vou conseguir ser algo, me deixou muito estressado, assim, sabe? Então, era uma luta diária praticamente, assim, contra... Você chegou a se comparar com outras pessoas também? Será o que te pegava pra você, assim? Eu sempre gostei de me comparar, pra ser bem sincero, né? Porque era algo que me faria crescer, né? Eu sempre achei que me comparar me fazia... E estar junto com pessoas muito boas sempre me agregariam. Então, na escola eu tinha colegas espetaculares, assim, eles estudam engenharia, são sensacionais no que eles fazem, e isso me motivava muito, sabe? Eles também estão querendo mais, sabe? Eu também preciso ser mais um que quer. Tem colega que está na USP também, não fazendo medicina, mas outro curso. Então, tudo isso, sabe, colocava para cima e essa comparação era boa, né? Um mentor meu uma vez me falou assim, eu acho muito legal essa visão, que você tem que ser a pior pessoa da mesa, né? Esteja sempre rodeado por pessoas que são melhores que você. Se em algum momento você olhar para o lado, né, e você ver que você é o melhor naquele ambiente, talvez seja o momento de você ir para o próximo desafio, né? Exatamente. Porque o único jeito da gente crescer é isso, estar perto de pessoas melhores do que nós. Mas ao mesmo tempo, isso às vezes em algumas pessoas causa uma sensação de inferioridade, a pessoa fica um pouco intimidada, tem alguns até que se sentem mal com isso. Então acho que talvez seja uma questão mesmo de trabalhar. Legal que você desde jovem já tinha um pouco dessa visão e ajuda muito, né? Ao invés de você ficar com essa ideia, né? Pô, sou pior aqui e tal, desmotivado, você pode pensar, pô, posso aprender com todos esses caras aqui pra me tornar alguém melhor, né? Foi o que principalmente me inspirou a vir pra cá, sabe? Mesmo que eu seja o pior dos médicos daqui, eu ainda que eu esteja entre os piores daqui, eu vou ser bom, assim, né? Então, hoje em dia eu vejo meus colegas aqui, são pessoas muito bem, têm uma base muito maior do que a minha, assim, de colégio, de cursinho, mas isso me faz querer crescer, sabe? Querer me aprimorar, porque eu sei que eu larguei um pouco atrás, mas eu vou correr atrás para poder chegar no mesmo nível, né? E cada vez ir subindo, né? O objetivo não é parar por aqui, o objetivo é sempre ir escalando. Cara, eu acho que eu concordo muito com essa sua visão. Talvez seja algo do perfil dos alunos que entram aqui na faculdade, ter um pouco dessa visão. Mas eu lembro quando eu entrei no cursinho a primeira vez, porque no curso que eu fiz aqui no Poliedro, né, a gente tinha aquela divisão por turmas. E eu lembro que eu não fui nem para a primeira turma do cursinho porque não tinha nota, né, era por nota que eles separavam. Então, na prova de admissão, eu não fui nem estava entre os melhores do cursinho. Imagina entre todos os brasileiros que estavam prestando o FUVEST, né? Então eu fiquei muito... Assim, do meu lado eu acho que encarei dessa forma também. E eu acho que faz muita diferença. Porque eu podia ter olhado e falado, putz, eu nunca vou conseguir. Eu não sou nem o melhor do cursinho, imagina o melhor para entrar na USP. Mas eu acho que eu encarei muito mais de, pô, tudo bem, tô um pouco atrás aqui, eu vou ter que gastar o dobro de energia para chegar onde esses caras estão hoje. E aí foi o ano que eu falei, putz, vou parar tudo e vou só estudar porque meu foco é entrar na USP e não tenho mais... Sim. Não tem outra opção, né? E aí eu acho que essa visão faz toda a diferença, realmente. Como é que funciona o Enem pra FUVEST? Pra FUVEST não, pra USP, né? Pro pessoal que não conhece muito bem.
O Enem agora mudou um pouco para a USP, né? Agora se chama Enem USP, ele é separado do SISU. O SISU é o Sistema Único, Sistema de Seleção Unificado, não sei direito. E daí é para as outras faculdades todas. A USP é separado, né? Acaba tendo um pouco menos de nota, né? Tem bastante vagas para cotas também, tem várias coisas assim. Então, eu entrei pela AMPA, mas mesmo assim, o Enem USP então é separado, tu consegue colocar nota tanto no SISU quanto na USP. Eu coloquei no SISU e passei na fundação lá, que lá é pública, e aqui eu passei pelo Enem USP. Fundação qual? Aquela do... Fundação de Santa Casa. Santa Casa. Santa Casa. De Isso. Porto Alegre. De Porto Alegre, isso aí. E daí acabei passando aqui no Enem USP. Daí não tinha muito que escolher, né? Não tem muita escolha entre... Perfeito. E lá no cursinho que você fez, já tinha essa tradição de aprovação na medicina? Era um cursinho voltado para medicina? Como que era? O meu cursinho lá no Rio Grande do Sul, ele é pequeno, assim, ele é muito grande em extensivo, mas para os outros cursos, engenharias, não sei o quê, mas para medicina ele aprova ainda pouco, assim, é considerado pouco que ele aprova. Tem outros que aprovam mais, mas nesse ano ele aprovou bem também. Então não tinha toda essa tradição, até da USP eu não sei, já tinha aprovado mas há muito tempo. Então era algo meio novo, assim. E é realmente algo muito novo para o Rio Grande do Sul. Acho que esse ano passaram 3 em ampla concorrência para cá, 4 em ampla concorrência para cá. Que é muito pouco, assim, considerando o estado inteiro, né? Então... E por que você decidiu esse cursinho? Tinha na minha cidade, então era mais cômodo para mim, né? Eu tinha alguns amigos que faziam lá, então já era meio que... Eu conhecia o cara que administrava também. Então, meio que... falando ali com ele e tal, vem pra cá, que se não der esse ano, vai no próximo. E eu não conhecia muito cursinhos, né? Hoje em dia eu vejo, tem cursinhos muito fortes em Porto Alegre, né? Mas pra mim aquilo ali parecia o máximo na hora que eu decidi. Então foi... E era na minha cidade natal, então não tinha mais gasto, não tinha mais essas coisas. E aí o complemento que talvez o cursinho não oferecia direcionado para a USP, você pegou da internet? Basicamente na internet, né? Algum canal específico? O Gabaritagel, que é esse do Gabaritagel. Geografia. E eu acho que era isso, assim, professores, alguns de história, mas muito parabólico, umas coisas assim. Tá. Que eram canais mais conhecidos e fui meio que garimpar, assim, o que tem de melhor na internet. Mas é difícil, é bem complicado. Legal. E você fez alguma outra coisa online além disso? Redação, essas coisas assim? Eu fazia redação fora com uma professora da minha cidade, né, que me ajudou muito. E daí ajudou bastante, sim. Mas na internet em si eu não fazia, não. Só para correção da USP, que daí eu usei um site lá, mas era meio falhado, não era bem bom, assim. E aí, então, final do cursinho, prestou USP, veio o resultado aí aprovado. Como é que foi isso aí? Cara, foi muito louco, assim. Porque um dia antes eu tinha saído o resultado do SISU. Eu acho que era um dia antes, não me lembro direito. E eu tinha passado na Santa Casa, então eu tava muito feliz, né? Tava, putz, que legal, vou poder... Que era meu objetivo, né? Assim, no Rio Grande do Sul, a Santa Casa era meu objetivo. Então, eu vou poder ir pra Porto Alegre, todos meus amigos estão lá, ir pra Santa Casa. E a USP, assim... se der, se der. E eu tinha colocado primeira opção Bauru, porque eu achei que eu ia primeiro na de Bauru. Ia passar primeiro em Bauru. Mas daí eu, vou passar em Bauru, não vou ficar pra cá. E daí um dia, assim, depois eu tô sentado no meu quarto, deitado, fazendo alguma coisa, assim, do nada entra uma notificação, assim, saiu a nota do Enem USP. Daí eu, vou olhar, assim, vou ver se alguém aqui do Rio Grande do Sul passou, porque tinha pessoas com nota muito altas. E eu, alguém deve ter passado aqui do Rio Grande do Sul, devo conhecer alguém. Daí eu fui olhar, olhei, eu só consegui ver a de Ribeirão e a de Bauru. Né? Olhei, tinha um cara que eu conhecia, deu, putz, mas cadê a de São Paulo, cadê a de Pinheiros? Daí eu procurei, assim, Pinheiros, USP, daí eu achei lá, fui ler, Leonardo Dexheimer da Silva, deu, como assim, cara? Mas pera, você tinha posto Bauru? Tinha posto Bauru como primeira opção e São Paulo como segunda. Tá. Né? E acho que Bauru tem uns pesos bem diferentes e não me favoreciam. Mas eu Caramba, você passou na sua segunda opção, então? Que era São Paulo capital. Caramba. Né? Mas como que é isso? Você passa na segunda opção? É que, tipo, não passei na primeira, que era Bauru. Eu acho que ele tinha nota muito alta pra linguagem, uma coisa assim. Eu não me lembro o que era o peso. E pra São Paulo tinha uma nota boa, assim. Só que eu coloquei Bauru porque eu não imaginava que eu poderia passar em São Paulo. Porque, tipo, a nota de corte foi, sei lá, 833 e eu tirei 832. Daí eu pensei assim, entre esse um ponto deve ter 50 pessoas. Vou colocar Bauru, que deve ter menos pessoas,
E daí, se eu passar lá, eu passei na USP e tal, posso postar no Insta, mas não vou, fico na Santa Casa. Mas se eu passar em Pinheiros, daí já é outra história, né? Já tinha comunicado à minha mãe, ó, se eu passar em Pinheiros eu vou. Então, é que na minha época era diferente isso. Então você pega a sua nota do Enem e aí você coloca qual que é a faculdade que você quer. Isso. Entendi. Tu não faz especificamente pra uma. Tu faz o Enem e tu escolhe qual faculdade vai pôr. Lá no Enem USP tu pode escolher, eu acho que são 2 opções, né? E Ribeirão não tinha vaga. Então, basicamente, você só entra na Pinheiros porque você não passou em Bauru. Se passasse em Bauru, você teria ido pra Bauru. Eu não teria ido pra Bauru. Não, você teria ido, tipo, a seu nome na lista estaria em Bauru e não na Pinheiros. Exatamente. Caraca, que isso, cara. Louco, então foi muito louco. Nossa, que loucura, cara. Deu sorte que a minha nota de linguagem era baixa. Então foi basicamente isso. Você nunca agradeceu tanto pra você ter em linguagens. Então, cara, caraca. E no dia, assim, foi muito louco. Era, sei lá, 9 da manhã. Tava no meu quarto, assim, putz, eu li meu nome, assim. Eu mandei só no grupo meu, da minha mãe e da minha irmã. Passei na USP. Daí elas, como assim? Daí elas vieram rápido pra casa e tal. Deu, confere aí, mandei o link pra... Vai que é fake, né? Vai que eu não tô ali na lista. E daí tava realmente... Cara, foi uma emoção absurda, assim. Caraca. USP sempre era o sonho, né? E conseguir... Eu sempre falava pra minha mãe, assim... eu acho que eu consigo chegar perto da USP, sabe? Mas eu sempre pensei assim, tipo... Se eu não passar... É como se eu não tivesse chegado perto, né? Então pra mim era sempre muito chato, assim... não tá perto, mas ao mesmo tempo não tá longe, né? Então foi algo que, assim... Nossa, cara, foi muito... E aí você passou, descobriu que era na Pinheiros e falou, vou pra lá. Vou pra lá, com certeza. Com certeza, não pensou 2 vezes. Não tem dúvida, assim. Já tava decidido, assim, eu disse, mãe, olha, se eu passar lá, eu vou e não tenho que discutir, sabe? O que seus pais acharam? Cara, eles... Ficaram preocupados, aceitaram bem? Aceitaram bem, sabe? Bem... Assim, o meu pai teve mais uma, assim... o que tu quer fazer em São Paulo? Não sei o quê. A minha namorada, assim, um pouquinho, né? Assim, fica difícil. meio... É difícil porque, putz, é longe, né, cara? Exato. E daí algumas pessoas assim... mas tu vai mesmo pra São Paulo, sabe? Tipo, depois que tu passou, fica tudo assim... e se? Antes não, tem que ir. Daí depois que passa, mas tu vai mesmo, não sei o quê. E eu já tinha alugado apartamento em Porto Alegre. Já tava tudo certo. Eu tinha alugado, tava tudo perfeito lá em Porto Alegre. Eu tive que cancelar tudo isso. Cancelar minha matrícula lá na fundação pra poder colocar aqui. E, tipo... Eu acho que saiu a nota da USP, 2 semanas depois tinha que estar aqui. Então foi uma correria absurda. Sorte que minha mãe tem um primo que mora aqui, daí eu pude vir pra casa dele e ficar 1 mês, eu acho, daí até me mudar aqui pra perto. Muito bom. Eu acho que o Enem sai depois da FUVEST ainda, Sai bem depois. Então o pessoal já tava aqui na faculdade, Sim, metade da turma já tava aí. Muita gente já sabia que tava aqui, então foi muito... Assim... E principalmente porque são poucas vagas, assim, querendo ou não... 27, eu acho. 27 de ampla concorrência, se não me engano. Uhum. E daí é pouco, querendo ou não, pra todo o Brasil, Sim. 27 vagas. Daí... Caraca, bem difícil mesmo. Bem difícil. Qual que foi a nota de corte? 833, mas com peso. Né? E daí eu não sei como é que ficou. Em nota bruta, minha nota é bem alta. Mas nos pesos ela fica um pouco, assim, menos imponente. Assim. E aí agora, óbvio, você tá ainda no começo da faculdade, tá no primeiro ano. Mas acha que valeu a pena essa escolha aí? Tá compensando ter vindo pra São Paulo? Como é que você enxerga essa decisão hoje? Cara, hoje em dia eu acho que é muito bom, assim, né? Algo que tem me feito crescer como pessoa, né? As oportunidades que a USP tem são absurdas. A quantidade de ligas que tem, deve ter liga da falange distal, assim, do dedo médio, sei lá, uma coisa assim. Porque são tantas ligas, tantas oportunidades, tantos professores que, sabe, tu se sente parte da medicina. Né? Não é uma medicina longe, assim, tipo, só teoria. A gente tem muita teoria agora no primeiro ano, né? Mas muitas ligas nos fazem aproximar e eu acho que isso que dá o gostinho de, eu quero medicina realmente. Porque ficar só na bioquímica acho que não emociona tanto. Mas isso eu sempre falo com o pessoal que vem aqui no podcast, os alunos que eu tenho contato, ainda tenho contato bastante com alunos, né? Desde que eu me formei, eu mantenho bastante coisa aqui na faculdade, na Atlética. E... Cara, acho que o maior diferencial da USP de longe, assim, são as oportunidades, principalmente extracurriculares que a gente tem aqui, né? Desde liga, iniciação científica, intercâmbio, esporte, trabalho voluntário. Eu acho que você se molda como um profissional bem mais completo quando você tem acesso a tudo isso, né? Além só da parte teórica da medicina. Sim, com certeza. Então, eu acho que isso foi também percebo isso como um grande diferencial. Então, no fim, pra você, acho que valeu a pena ter escolhido com aqui certeza, e vindo com pra certeza. cá.
Vamos dizer, às vezes sente saudade de casa, tá longe, não pode voltar toda semana, né? Mas vale o sacrifício, né? Então, além de estar na USP, né? Tu tá aqui, tu se sente um pouco, assim, tu se sente bem, sabe? Se sente, putz, eu cheguei até aqui, sabe? Já é um grande degrau, já é, assim, já tá na frente, assim, de muitas pessoas, assim, querendo ou não, que passaram em outras faculdades, né? Então tu acaba, assim, tu vê, muitas vezes o cara não acredita, sabe? Sim. Ah, tô na USP mesmo, deu olho pro prédio, assim, tô mesmo. Então, Isso é legal. Principalmente nos momentos difíceis, assim, é bom pra você lembrar, putz, quanto que foi difícil entrar aqui, né? Valorizar isso. Mas também sinto que às vezes a gente, por estar aqui, acaba também se acomodando um pouco. Uhum. Então acho que sempre também tinha essa questão de não ficar tão acomodado também por estar aqui e buscar sempre novos desafios. Acho que isso é sempre uma coisa que eu tento passar pra galera que tá aí. Porque realmente o mundo é gigante também, né? Acho que o fato de eu ter ido pra fora, isso foi legal também, nesse sentido de tentar abrir um pouco a cabeça pra... Tudo bem, chegamos aqui na USP, Brasil, mas, pô, tem o mundo inteiro, né? E eu acho que aos poucos você vai ganhando essa... É que nem você falou, né? Você vai, tipo, pra você estava no seu mundo no Rio Grande do Sul, aquilo era a sua realidade. Você falou, putz, vou tentar São Paulo, o Brasil é maior que isso. Aí você vai vendo, você vai expandindo, né? Acho que quando você vai buscando novos desafios, permite abrir seus horizontes para outras possibilidades, assim. E como estão as expectativas aí para os próximos anos? Tá gostando do primeiro ano da faculdade? Não é fácil, assim, né? Não é um ano fácil, assim. A gente vem de poucas férias no começo do ano, né? Foi muito corrido e é um pouco cansativo, mas ter aprendido tanta coisa em um ano, assim, faz ver que realmente vale a pena. Tem muitas disciplinas que são integradas, né? Assim, de discussão de casos, de patologias, coisas assim, que nos deixam um pouco mais próximo. Então, acaba motivando e a gente busca sempre melhorar. Meu objetivo também é fazer um intercâmbio, mas não de pesquisa, né? De prática mesmo. E daí é querer crescer cada vez mais, quem sabe depois sair do Brasil, sair... Você tem alguma visão de especialidade? Que caminho você quer seguir aí na medicina? Eu me vejo muito em cirurgias, né? Quero neurocirurgia por enquanto, mas ainda tem muito tempo. Então a gente vai adaptando, vamos vendo com os passar dos anos. É muito tempo ainda. Sim. E muda muito. Pode ser que eu goste de outras coisas. E depois, eu pretendo ficar no Brasil para trabalhar, mas pretendo ter muita oportunidade fora também, né? Mestrado, algumas coisas fora que eu acho que vão ser importantes, assim, para poder melhorar o currículo. Acho muito válido. E também tenho bastante essa visão, assim. Fui para fora, mas é diferente. Não sei, eu nunca me senti... Quando você vai para fora, acho que uma coisa que acontece, você percebe que... você nunca vai ser um nativo lá, né? E a cultura é diferente. Às vezes eu sentia que eu tava fazendo algo para um país que não era meu, sabe? Sendo que no Brasil a gente precisa fazer um monte de coisa, tem um monte de coisa para ser resolvida, um monte de problema que precisa de alguém para pensar a solução. E, querendo ou não, a gente tá num lugar onde... Então, cara, a gente tem acesso a muita gente boa aqui. A muito conteúdo, muito material, recurso humano e recurso financeiro também. Então eu achava que, a gente tem como retribuir tudo isso que a gente tem acesso, sabe? Acho que foi a minha principal motivação para falar, não, eu quero realmente ficar no Brasil, assim. Mas ir para fora, ficar um tempo lá, aprender com o pessoal de lá, querendo ou não, lá tem... Seja na Europa, nos Estados Unidos ou outros países que trabalham muito esse lado de, não sei, tecnologia, medicina, inovação. Acho que a gente pode aprender muito nessas áreas e depois, obviamente, trazer isso para cá, né? Acho que é algo natural. Deixaria uma mensagem assim pro pessoal que talvez esteja acompanhando e está numa situação parecida com você, talvez lá no sul também, meio que perdido em relação ao que fazer. Cara, eu acho que a primeira coisa, assim, é o pessoal não ficar fechado, sabe? Sempre olhar para fora, ou sempre olhar mais longe. Eu já tô na USP, então vamos mais para cima. Vamos ver onde é que mais dá pra ir, né? Tô sei lá, lá no interior, lá na fronteira com a Argentina. Onde é que mais eu posso ir? Eu posso ir pra Porto Alegre, então vou pra Porto Alegre. Eu posso ir pra São Paulo, então vou pra São Paulo. Então sempre querer crescer, sabe? Mesmo que, eu gosto da minha cidade, beleza, mas nada te impede de tu ir e voltar depois, né? Então acho que essa é a principal coisa. A segunda coisa é valorizar as pessoas que têm te ajudado, assim. Eu vejo que, cara, qualquer cisco diferente eu não teria vindo pra cá, sabe? Aqui é uma questão que muda, é um dia bom, um dia ruim que muda. Então,
E qualquer faculdade é assim, né? Qualquer prova é assim. E valorizar, porque, vamos dizer, mesmo que aquela pessoa que tu não dá nenhum valor, muitas vezes ela te deu muito mais auxílio do que tu realmente tinha contado, sabe? Eu vejo, nossa, minha família da minha namorada, assim, amigos, cara, mesmo eles não sabendo que me ajudaram muito, né? Então, foi sensacional e eu acho que isso que o pessoal tem que levar em conta. E se alguém quiser entrar em contato com você, se tem alguma rede social ativa aí? Pode sim. Eu tenho, pode ser pelo meu Instagram, ele é privado, é só pedir porque eu aceito. É Leo__Dexheimer. Eu acho que vai estar o meu sobrenome no... Perfeito. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo. Isso. A gente coloca... O Wesley, nosso editor aí, ele coloca na tela para vocês aí também. Bom, mandem então, entrem em contato. Acho que o Léo vai ficar bem feliz aí de ajudar vocês. Com certeza. Acho que é um pouco da retribuição, né? Eu também fui bem ajudado por muitas pessoas quando eu entrei. Tinha um amigo meu, um colega de escola que ele estava 5 anos na minha frente, então ele entrou aqui 5 anos antes de mim. Quando eu resolvi que eu queria passar na USP, foi uma pessoa que, me trouxe aqui na faculdade, me mostrou, e eu segui exatamente os passos dele, assim. Então, acho que é importante isso, e retribuir também, né? Então, também sempre que me mandam mensagem, eu tento responder o máximo. E, enfim, entre em contato aí com o Léo se vocês quiserem mais informações aí também. A gente tem uma última pergunta que eu faço para todos os convidados, que a gente chama de hacker conectado, né? E essa daqui é uma indicação de livro, filme, série. Pode ter a ver com o que a gente falou, pode não ter, mas algum material talvez cultural aí, teórico, enfim. Não precisa ser exatamente sobre isso, mas que foi importante para você e que você acha que vale a pena compartilhar com as outras pessoas. O livro Dias Melhores, do Carlos Basseri. Muito bom. Para mim, o que eu leio sempre antes de dormir e me dá, vamos dizer, uma visão do que eu posso ter no próximo dia, o que eu posso melhorar, né? Muitas vezes a gente não se atenta, tem muita coisa assim, a gente tá sossegado, sabe? Mesmo aqui, eu já tô na medicina da USP, posso estar de boa. Não, sabe? Ele me tira do conforto, me faz sempre buscar algo além. Então, é um livro muito bom. E você lê toda noite desde sempre, assim, faz tempo isso? Cara, muito tempo, acho que uns 2 anos, assim. Caramba, mesmo livro? Mesmo livro, pode repetir mensagem, repete, mas... Virou um hábito seu, assim. É um hábito, eu já conheço a maioria das mensagens, mas é algo que me faz seguir em frente e realmente vislumbrar o mundo de outra forma. Pô, bem legal isso, cara. Muito bom, tenho certeza que ajudou um monte de gente. Faço convite também para o pessoal se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seus comentários. Se gostariam de indicar outros convidados aqui, porque eu sempre levo isso em consideração para chamar todo mundo que participa. Obrigado para todo mundo que ficou até o final. Faço um convite, a gente deixa sempre o QR Code aqui na tela para vocês também que quiserem, né, conhecer um pouco mais também da nossa comunidade aqui do HackMed, participar também das nossas iniciativas, podcast, encontros que a gente faz aqui, muitos aqui também na USP também, focado obviamente nessa área de inovação e empreendedorismo. Depois dê uma olhadinha no QR Code, vocês vão ser muito bem-vindos aqui na nossa comunidade. Léo, obrigado. Eu que agradeço. É isso, a gente se vê no vídeo da próxima semana. Um forte abraço, pessoal.